Olá, irmãos, que a graça de Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Seja bem-vindo ao nosso terceiro dia dentro dessa nossa jornada de 10 dias de oração, comunhão, estudo da palavra de Deus e principalmente testemunho daquilo que Deus tem feito em nós e pode fazer através de nós. Eu espero que em nome de Cristo Jesus você esteja aproveitando bem esse período a fim de desenvolver sua comunhão com Deus, com a sua casa, sua família e se preparar para receber do céu o poder do Espírito Santo de Deus, nos colocando à disposição dele para que ele nos use como instrumentos e de modo especial termine a obra já iniciada em nós e também no mundo. Nesta oportunidade, depois de termos já estudado o livro de Atos no capítulo 1 e observado o objetivo do derramamento do Espírito Santo, bem como também Atos capítulo 2 e observado ali por que a igreja recebeu o derramamento do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes, nesta oportunidade, ainda logicamente tratando sobre os aspectos relacionados à ação do Espírito sobre a nossa vida, eu quero convidar você a irmos juntos ao Evangelho de Lucas. Agora, no capítulo de número 4, eu quero convidar você a lermos juntos o verso de número 1, pois o nosso objetivo agora é entender qual é o primeiro reflexo ou o primeiro resultado direto daqueles que são tomados em plenitude pelo poder do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia se você a tem em mãos e caso você não a tenha, acompanhe conosco a leitura que vamos fazer do livro de Lucas, ou do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim, observe: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Observe que o texto é um texto clássico, conhecido, mas sobretudo nos ajuda a compreender alguns aspectos extremamente importantes sobre a obra do Espírito Santo sobre aqueles que se dispõem a serem movidos e principalmente orientados por ele. O texto bíblico é claro em dizer, logo após o batismo de Jesus, a Bíblia descreve que Jesus Cristo estava pleno, repleto, preenchido, cheio do Espírito Santo de Deus. E o texto deixa claro que esse mesmo Espírito que agora estava preenchendo a vida de Jesus, ele guiou Jesus pelo deserto. Você consegue entender isso? O texto bíblico não está dizendo aqui que uma vez tendo sido batizado e tendo recebido o Espírito Santo de Deus, Jesus agora conduziu a sua vida da forma como ele desejava conduzir. Pelo contrário, o texto bíblico deixa claro que o Espírito Santo ia adiante de Cristo e o guiava. Quando você observa com detalhe aquilo que a palavra de Deus está colocando aqui para mim e para você, o texto está criando uma ilustração da maneira como Jesus agora estava se relacionando com o Espírito Santo. Jesus não ia à frente do Espírito, Jesus não estava ao lado do Espírito. O texto deixa claro que o Espírito ia adiante de Jesus e o guiava, como se estivesse adiante de Cristo um tutor, um mestre, mas principalmente um guia. O Espírito Santo de Deus estava diante de Cristo, uma vez sendo ele cheio do Espírito, guiando os seus passos no deserto. Este texto me faz pensar em duas questões extremamente importantes. Em primeiro lugar, o resultado, o reflexo direto daqueles que estão cheios do Espírito Santo é permitir que o Espírito Santo os guie. O reflexo natural da vida preenchida pelo Espírito Santo é uma vida de obediência e submissão ao Espírito Santo. Não sou eu quem determino ao Espírito o que vai ser feito. Não sou eu quem dou as ordens, nem tampouco quem mostra o caminho. É o Espírito Santo que me guia no deserto. Você consegue entender? Na maioria das vezes nós entendemos que quando somos batizados, recebemos o poder do Espírito. Na verdade não é assim que acontece. A Bíblia nos diz de forma clara que quando somos batizados, nós nos colocamos sobre o poder do Espírito Santo. Não é o fato de recebermos o poder dele, mas sim nos colocarmos sobre o poder dele.
para que Ele nos guie aonde Ele deseja. O segundo ponto que eu quero destacar com você sobre este texto de Lucas capítulo 4, verso 1, é que ao ser batizado, Jesus foi levado ao deserto. Mas mesmo sendo levado ao deserto e enfrentando as dificuldades, os problemas, as tribulações que o esperavam no deserto, o texto deixa claro que o Espírito o guiou no deserto. O Espírito não levou Jesus até o deserto a ser confrontado e tentado pelo inimigo e o deixou ali só. Pelo contrário, a palavra de Deus é clara em dizer que o Espírito o preencheu, guiava os seus passos e o acompanhou no deserto. Isso é extremamente importante para mim e para você. O fato de que ao nos colocarmos sob a direção do Espírito, é Ele que vai conduzir os nossos passos. E mesmo se enfrentarmos dificuldades e lutas, Ele estará conosco no deserto. Você consegue entender? O reflexo direto, a reação direta, o resultado direto da vida preenchida pelo Espírito é uma vida de obediência, permitindo que o Espírito vá diante de nós, mostrando a cada um de nós aquilo que Ele deseja que façamos. E de modo especial, a companhia dele será perene, permanente, constante ao nosso lado, mesmo se tivermos que enfrentar o deserto. Foi assim com a vida de Cristo Jesus. Foi assim também com a igreja cristã primitiva e os apóstolos, que como estudamos nos dias anteriores. E precisa ser assim com a igreja hoje, bem como também comigo e com você. Não estamos em ponto de termos autonomia sobre o Espírito. Pelo contrário, precisamos ter coragem e sermos submissos a ponto de permitir que nossa vida seja colocada sob o poder dele, a fim de que ele nos guie e nós possamos obedecê-lo e possamos enfrentar independente de quais sejam as condições, pois ele estará ao nosso lado. Que de posse desta importantíssima verdade, você possa tirar tempo para orar, estudar a Bíblia, estar em comunhão com Deus e principalmente se colocar à disposição do Espírito para testemunhar daquilo que Ele está fazendo em você e fará através de você. Eu quero convidar você mais uma vez à oração. Nós já temos buscado a Deus em oração e como vimos até aqui, precisamos nos preparar, pois o Espírito está sendo derramado sobre a igreja. E o nosso desejo é que em oração, em preparação, nós estejamos prontos para receber o poder do Espírito e sermos colocados de modo poderoso sob a sua direção, para que Ele nos mova, para que Ele nos use como instrumento para a proclamação do Evangelho. Como fizemos nos dias anteriores, estaremos orando também por uma das igrejas que fazem parte do nosso distrito. Já oramos pela igreja da Vila Florentina e também pela igreja de Serraria. E hoje eu gostaria de convidar você a orar para os nossos irmãos que se encontram no Barrinha, para que a palavra do Senhor ali também floresça e cada um de nossos irmãos ali na Barrinha possam também receber uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus e de forma poderosa possam continuar sendo uma fonte de luz para as pessoas que vivem naquela comunidade. Por isso convido você a esta oração e peço que o Senhor possa nos dirigir e nos abençoar com a sua misericórdia e a sua graça. Maravilhoso Deus e Pai que sobre as alturas dos céus habita, obrigado pelo privilégio de podermos nos dirigir a Ti em oração através da pessoa de Cristo Jesus. Nesta oportunidade, pedimos que o Senhor abençoe este dia e de forma poderosa estenda a Tua mão a abençoar os nossos irmãos lá no Barrinha, a fim de que cada um deles naquela comunidade receba uma porção dobrada do Teu Espírito e de forma semelhante, nós também como distrito, todos sejamos alcançados pela bênção do Senhor. Se há algum pecado, algum erro, alguma falta em nós, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, mas nos ajude a responder à ação do Espírito com obediência, permitindo que Ele guie os nossos passos e mesmo que enfrentemos o deserto, que o Espírito do Senhor esteja ao nosso lado. Fica conosco e receba a nossa oração, pois oramos a Ti agradecido desde já, pois oramos no nome santo de Jesus. Amém.